Olá, como você tá? Tá bem? Vamos rezar para começar a nossa quarta-feira, cheios de fé e esperança? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, para que ao longo deste dia a Tua graça nos alcance, Tua força nos sustente e a Tua palavra nos guie. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, que hoje é narrada pelo evangelista Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na nossa caminhada pela palavra de Deus, na sua meditação diária, a gente precisa guardar e ter sempre em mente que a Bíblia nos ajuda a compreender a própria Bíblia. E hoje isso fica muito claro. Os versículos que nós acabamos de ler, a gente só consegue entender com um conhecimento maior. Por isso que a gente nunca pode parar no texto, mas a gente tem que entender o contexto e o pretexto, para que a nossa experiência com a palavra de Deus seja autêntica e nunca uma alienação. Diante dos versículos que nós acabamos de ouvir, me permita deixar duas lições para esse dia. A primeira é a diferença entre tentar Deus e clamar por um milagre. Quando nós ouvimos Jesus ali se recusar a fazer um milagre, a gente precisa voltar lá no começo do capítulo 11 para a gente ver o que está acontecendo. Jesus está sendo tentado por esses que ele vai chamar de geração má. Ou seja, eles querem que Jesus realize um milagre não porque eles precisam de uma graça, não porque eles creem no Senhor, não, mas porque eles querem pôr à prova. Tentar o Senhor, o que é pecado, é justamente querê-lo pôr à prova. É quando a gente pede alguma coisa, não porque a gente precisa, mas para que a gente passe a acreditar. Essa é a diferença. O milagre é uma súplica diante de uma necessidade. Então eu preciso, Senhor, do teu amor, eu creio. Porque embora o milagre suscite a fé, confirme a fé, ele também é um fruto da fé. Tanto que a gente vai lendo o Evangelho, a gente vai vendo o tempo todo Jesus dizendo: vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé. Ou seja, a fé gera um milagre e não necessariamente o milagre gera fé. Então, a gente, ao entender isso, não tem como a gente não lembrar da frase do Padre Donizete, que vai dizer: olha, para quem crê, nenhum milagre é necessário, mas para quem não crê, nenhum milagre é suficiente. Até porque se você voltar ao capítulo 11, você vai ver que Jesus vai dizer: olha, se eu expulso o demônio, vocês falam que eu estou expulsando que é pelo próprio poder do demônio? Como pode isso? Ou seja, essa geração má não quer reconhecer quem Jesus é. Então, por mais que ele faça, o que eles querem é pô-lo à prova e não acolher quem ele é. Essa é a diferença. A segunda inspiração para a nossa oração ao longo desse dia, nós tiramos do último versículo, quando Jesus se volta para aqueles que ele chama de geração má e diz: no dia do julgamento, os ninivitas vão se levantar e vão julgar vocês. É uma palavra forte. É uma palavra que deve nos levar à reflexão profunda, para que no dia do julgamento nem eu e nem você estejamos junto com essa geração má, mas estejamos ao lado da misericórdia de Deus. Mas para você entender isso, é preciso que você volte lá no livro de Jonas e veja
que Deus queria destruir a cidade de Nínive. Por quê? Porque lá era a capital do pecado, lá era a capital da destruição. Os ninivitas estavam perdidos, longe dos caminhos do Senhor. Mas antes de fazer a destruição, o Senhor, que é rico em misericórdia, envia um profeta, Jonas, para lhes dar um sinal, que é justamente o que Jesus acabou de falar, que não vai dar outro sinal a não ser o de Jonas. Qual é o sinal que Jonas dá para aquele povo? A palavra. Jonas entra na cidade, prega a palavra, e os ninivitas, ao ouvirem a pregação de Jonas, convertem o seu coração para Deus. Por isso que Jesus vai dizer, olha, quem está aqui agora é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. E se a palavra de Jonas foi capaz de salvar uma cidade, a palavra de Jesus salva o mundo, porque a palavra de Jesus é palavra de salvação. Não é qualquer palavra, é palavra de vida, é palavra eterna. Mas aquela geração má não quer ouvir a palavra de Deus, não quer se converter, estão fechados. Mas a pergunta que deve ficar para mim e para você é: se nós, ao ouvirmos a palavra, estamos buscando converter o nosso coração? Se nós, quando ouvimos a palavra, já temos o suficiente para a nossa fé? Ou se ainda nós estamos tentando Deus, clamando este ou aquele sinal? Nós não precisamos de um sinal para crer. Não. Para crer, nos basta a palavra. E que crendo na palavra de Jesus, que é maior que a de Salomão, que é maior do que Jonas e maior que todos os profetas, que nós possamos mudar a nossa vida a partir desta palavra, de tal modo que possamos experimentar a misericórdia de Deus que salva e transforma a nossa vida. Que Deus a abençoe e te sustente nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.